Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre sistema de informação gerencial, sobre a importância das pessoas, da tecnologia, dos processos. Então, esse vídeo será cheio de boas e importantes informações para contribuírem para a revisão das avaliações parciais que se aproximam. Antes disso, gostaria de dar uma dica para vocês de um livro muito bom, como estudo complementar. É um livro de Djalma Pinto de Rebouças Oliveira, chamado Estrutura Organizacional, uma abordagem para resultados e competitividade. Então, um livro que poderia ter sido também utilizado como base para a disciplina, e na verdade eu utilizei algumas coisas dele, mas que tem também no outro livro dele, nós utilizamos o outro livro desse autor como base da disciplina, como vocês já sabem, ok? Toda e qualquer empresa ela é formada por três tipos de componentes, três grandes componentes, que são os processos, a tecnologia e as pessoas. As pessoas são as detentoras do capital intelectual e por isso são chamadas de capital humano nas organizações. A tecnologia veio para dar um upgrade, né, dar uma grande contribuição no desenvolvimento dos processos de todas as organizações. E a interação, para uma boa interação, para uma eficiente e eficaz interação desses três grandes componentes, é necessária uma gestão do conhecimento. Geralmente, essa gestão do conhecimento ela foi beneficiada, ela foi aprimorada com o advento da informática, com o advento da tecnologia da informática ou a tecnologia da informação e comunicação. Então, por meio dessas tecnologias, por meio da informática, surgiram os sistemas de informação gerencial. Antes de tudo, gostaria que vocês lembrassem o que viria a ser um sistema. E eu já falei para vocês outras vezes, é um conjunto de partes interdependentes e interconectadas, onde se houver alteração em uma dessas partes, todo o sistema é comprometido. Ok? E o que viria a ser informação? Informação é um conjunto de dados que produzem um determinado sentido, certo? E aí nós temos uma diferença entre dado e informação que nós já vimos em sala de aula. Dados são questões soltas, informações são dados, é um conjunto de dados articulados que produzem um determinado sentido, ok? Então, os sistemas de informação gerencial servem, como o próprio nome diz, servem para a tomada de decisão a partir dos gerentes. Muito embora esses sistemas eles tenham uma ampla abrangência, um amplo escopo em toda a organização, nos três níveis organizacionais, que são eles, como vocês já sabem, o estratégico, o tático ou gerencial e o operacional. Só que a principal vinculação de um sistema de informação gerencial, como o próprio nome diz, é de apoiar a decisão dos gerentes, ok? Então, os sistemas de informação gerencial, eles vêm para produzirem ou para auxiliarem nas soluções organizacionais a partir de problemas ou de demandas dessa própria organização, tendo como base os processos, a tecnologia e o conhecimento que as pessoas possuem. Ok? Quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos, vocês podem ver que aqui embaixo nós temos uma área para que vocês insiram seu nome, seu e-mail e mandem sua pergunta ou seu comentário. Tudo bem? Então, o sistema de informação gerencial é o processo de transformação de dados em informações. Quando esse processo está voltado para a geração de informações dentro da organização, envolvendo um processo decisório, nós chamamos de sistema de informação gerencial, ok? Estes sistemas eles atendem ao nível gerencial da empresa, munindo os gerentes de relatórios ou de acesso online a registros de desempenho corrente e histórico da própria organização. Então, a partir do momento que vocês têm um sistema de informação gerencial, as pessoas podem consultar, não todas, obviamente, mas aquelas que estão, que possuem o acesso, né, elas podem ter acesso ao conteúdo, ao registro, aos relatórios sobre as decisões, aliás, sobre alguma coisa que possa ajudar a tomada de decisão, né, obtendo mais informação para a tomada de decisão. E aí nós sabemos que há uma relação muito grande, muito próxima entre quantidade de informação e nível de certeza ou de incerteza e de risco, ou seja, quanto maior a informação,
sobre um problema, sobre uma situação, mais certeza você tem, logo menos risco você tem ao tomar a decisão com relação às consequências dessa decisão. A informática contribui muito para esse novo posicionamento das organizações, né, e por isso há uma grande interligação dos sistemas de informação gerencial com o processo decisório e com a informática em si, gerando, por exemplo, mais lucratividade, mais produtividade e decisões estratégicas muito mais assertivas a partir desse SIG. Nós temos alguns itens que conferem importância, né, do SIG para as empresas. Alguns deles são redução de custos nas operações, melhoria no acesso às informações, melhoria na produtividade, como eu falei agora há pouco, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, melhoria na tomada de decisões, estímulo de maior interação entre os tomadores de decisão, fornecimento de melhores projeções, isso é fundamental, melhoria na estrutura organizacional, assim como na estrutura de poder dentro da própria organização. E aí, a gente é preciso relembrá-los um pouco sobre o que é uma decisão, sobre lembrar que o papel dos gerentes, segundo um daqueles autores que nós vimos, é tomar decisão, né? E aí, quais seriam as fases de um processo decisório? Lembrem que quando nós fomos fazer aquela tarefa sobre o teste da floresta amazônica, nós falamos sobre isso, né? Sobre as etapas de um processo decisório, sobre as etapas de uma decisão. São elas. É necessário você identificar o problema, e para isso nós temos várias ferramentas que inclusive eu falei em sala de aula. Nós temos o máximo modelo de análise e solução de problemas, nós temos o diagrama de Ishikawa, causa e efeito, ou o diagrama espinha de peixe, né, criado por Kyoharu Ishikawa, um japonês. Então, após a identificação do problema, nós temos a análise desse problema, em seguida nós estabelecemos soluções alternativas, analisamos e comparamos estas soluções alternativas, todas elas, nós selecionamos a alternativa que julgamos ser a mais indicada, implantamos essa alternativa e, por fim, avaliamos se a alternativa selecionada produziu os efeitos que foram ou que são desejados para a situação de problema. Okay? Nesse sentido, nós temos dois tipos de decisões, as decisões programadas e as decisões não programadas. Qual é a diferença entre elas? Alguém arrisca? Isso foi falado em sala de aula. Alguém lembra? Perfeito. Então, as decisões programadas são aquelas que se caracterizam pela rotina e pela repetitividade, podendo ser possível estabelecer um procedimento padrão. Lembram que eu falei sobre POP? Procedimento operacional padrão, ok? Então, as decisões programadas estão relacionadas àquilo que sempre acontece na empresa. Então, à medida que sempre acontece, você pode estabelecer um POP, você pode estabelecer um padrão operacional, ok? As decisões não programadas são aquelas que representam o inverso das programadas. Elas caracterizam-se pela novidade, pelo improviso, pelo situacional. Elas estão inseridas em um contexto de um ambiente dinâmico que se modifica constantemente com o decorrer do tempo. Ok? Ficou clara a diferença entre decisões programadas e decisões não programadas? Existem alguns fatores que influenciam na tomada de decisões. Por exemplo, nós estamos em um mundo cada vez mais complexo. Existe também uma questão de redução de tempo disponível para a tomada de decisão. Cada vez mais nós temos menos tempo para tomar a decisão. As coisas têm acontecido de uma forma muito rápida e nos sobra muito pouco tempo para tomar decisão. Mas vale lembrar que todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, a gente toma decisão, por mais simples que sejam. Só que existem aquelas decisões que são mais simples e existem aquelas que são mais complexas. Okay? Um outro item é a velocidade das comunicações, né, influenciadas pela tecnologia da informação. Um outro é o melhoramento nos processos de informação e com expectativa de resultado a curto prazo. Hoje em dia é tudo muito em curto prazo. Quais são as condições para a tomada de decisão? Algumas delas, né? Tomada de decisão sob condição de certeza, que é aquela onde quando nós temos a grande parte de informações que são precisas, que são fundamentais. Tomar a decisão em condições de risco, que é quando a gente tem pouca informação ou informações a menos do que a gente precisa. E tomar a decisão em condição de incerteza, que é quando nós temos
poucas informações ou nenhuma informação, ou quando nós temos informações, mas que nós duvidamos da qualidade dessa informação. Então, nós temos tomado decisão sob condição de certeza, sob condição de risco e sob condição de incerteza. Tudo isso está relacionado a um processo ou a um sistema de informação gerencial. Por exemplo, quanto melhor o nosso sistema de informação gerencial, quanto mais informações de qualidade e de fontes fidedignas, de fontes confiáveis nós utilizamos em nosso processo, em nosso sistema de informação gerencial, menos riscos e menos incerteza nós teremos na produção de um relatório gerencial. Então, quanto mais confiável o relatório, mais temos o risco, né, ou a probabilidade de acertarmos na nossa decisão a partir ou diante de um problema organizacional dentro da empresa, ok? Esse material também foi retirado do nosso livro, né, do nosso livro Base da Disciplina, Sistemas, Organizações e Métodos, uma abordagem gerencial. Eu espero que eu tenha feito uma explanação mais geral sobre o que é um sistema, espero que vocês tenham compreendido e não esqueçam, quaisquer dúvidas, por favor, podem entrar em contato aqui por esse e-mail aqui embaixo, podem mandar mensagem e eu responderei prontamente, ok? Até daqui a pouco no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.